Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro, o último jogo do mês aí do Corinthians, contra o Atlético Goianiense em casa, tá? Então hoje estarei lá na Neoquímica Arena às 7 horas da noite, vou trazer todas as informações aí para vocês. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aí na descrição para vocês. Postei conteúdo ontem também, tá? Ontem eu postei uma falta que o Renato Augusto sofreu no jogo contra o Fluminense e o Daronco simplesmente ignorou. Ah, John, ele deu a vantagem no lance, beleza. Mas o Samuel Xavier tentou matar um contra-ataque. Se ele deu a vantagem, ele volta depois e dá o amarelo. Não deu o amarelo. O Samuel Xavier, depois disso, fez uma outra falta, matando outro contra-ataque. Ele puxou a camisa do Roger, quase rasgou a camisa. Esticou, fez a falta. Não tomou amarelo. Aí eu queria entender do senhor Daronco qual que é a regra que ele aplica. Qual que é o critério. Pode matar contra-ataque 2 vezes? Não toma amarelo? Tá liberado? Enfim, rapaziada, tá lá o vídeo pra vocês conferirem. Hoje, né, como eu falei que eu estarei na arena, tá? Vou pra Neoquímica Arena. E aí, já tô com uma dor de cabeça, tá? Pensando, porque, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá chovendo. E aí eu pensei, pô, setembro, final de setembro, começo de outubro, chovendo, semana gelada, tá? Tá frio aqui em São Paulo e tudo mais. Mas aí depois de um tempo, a gente começa a entender certas coisas. Por qual motivo que tá chovendo na cidade de São Paulo? O Luan fez gol. Luan Guilherme, meia do Corinthians, que está emprestado ao Santos, fez um gol ontem pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Abriu o placar aí pro Santos, um cruzamento do Felipe Jonathan de pé direito, cruzou, o Luan subiu no primeiro pau, jogou a bola lá no segundo pau, tá? Deu aquela casquelinha, meio que quase uma coberturinha pro segundo pau, né? Aquela bola é uma bola difícil pro goleiro defender, que ela sobe e cai, tá? Então assim, um belo gol do Luan, certo? Depois de mais de um ano, vou até pegar aqui, exato, 495 dias. Quase 500 dias, tá? Quase 500 dias. O último gol dele foi pelo Corinthians, né? Na época da Sul-Americana, contra o Sport Huancayo. E aí ele voltou a fazer gols, tá? Então assim, tá explicado aí o motivo da chuva na cidade de São Paulo. O Luan fez gol. E aí, rapaziada, será com a mudança do Luan, depois do Santos querer devolver o jogador, será com a mudança de postura aí dele dentro de campo? Vamos acompanhar, né, rapaziada? Só essa resenha que eu tinha que trazer pra vocês, não podia deixar passar. O Luan voltou a fazer gols. Pra quem não viu, postei lá no Instagram também, tá? Outra novidade importantíssima, torcedores me perguntam bastante, ingressos pro jogo de sábado. O Corinthians joga hoje contra o Atlético Goianiense, 7 horas da noite, e joga sábado, 9 horas da noite, contra o Cuiabá, certo? Corinthians e Cuiabá, lá na Arena. O John já comprou o ingresso dele também, então eu vou hoje pra Arena e vou sábado lá pra Neoquímica Arena. Correto? Todos de acordo, tamo junto. Quem for também, só dar um salve no John, tá? Pode mandar mensagem lá no Instagram, a gente trocar aquela resenha. É isso. Ontem abriu pro pessoal do Fiel Torcedor, tá? As informações foram divulgadas depois do vídeo, tá? Por isso que eu não trouxe ontem. Mas assim, pra quem era Fiel Torcedor, abriu às 3 da tarde, 5 da tarde e 19 horas da noite, né? Aquela sequência lá de quem tem 60 pontos, 40 pontos e 20 pontos. Hoje, 11 da manhã, abriu para todos os fiéis torcedores. E aí, amanhã, 3 horas da tarde, abre para a torcida em geral, tá, rapaziada? Então, essas são as informações aí. Preços mantendo o padrão, tá? Desse Campeonato Brasileiro. Mesma média de preço aí do jogo do Atlético Goianiense. Temos aí para esse jogo contra o Cuiabá, tá? Então, assim, para fiel torcedor, o desconto tá muito bom. Muito bom mesmo, tá um desconto bem bacana. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Quem vai pro jogo de sábado entre Corinthians e Cuiabá? Agora, vamos lá, né, pra partida de hoje. Falar aí do confronto de hoje. Corinthians e Atlético Goianiense, tá? Às 19 horas. É uma dificuldade pra chegar na arena. Horário de pico em São Paulo. Todo mundo saindo do trampo aí 5, 6 horas.
Já vai chovendo, chuva. Na chuva já para tudo. Horário de pico já para tudo. Já tô até vendo, rapaziada. Vai ser uma dor de cabeça. Mas enfim, jogo às 7 horas da noite. O Atlético Goianiense é o 19º colocado. 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Vem de uma derrota por 2-1 aí pro Internacional. E desde que o Eduardo Batista chegou, não venceu nenhuma na Série A. O Corinthians é o 5º colocado, vem de 2 empates, né, contra o Internacional e contra o São Paulo, e depois teve a derrota aí pro América Mineiro. Então já são 3 partidas sem vencer, pensando que contra o Inter a gente deixou de vencer, contra o São Paulo a gente deixou de vencer. 2 jogos que a gente estava com o controle da partida, criou oportunidade e não matou o jogo. Contra o Inter teve a chance principal lá do Roger, que era para fazer o 3º gol e matar a partida. Contra o São Paulo tem um monte de chance, tá? Contra o América já é aquela loucura. Já é uma derrota que, meu Deus do céu, dá até agonia de lembrar desse jogo. Mas enfim, o Corinthians é o 5º colocado com 44 pontos. Vou trazer aqui a provável escalação para vocês. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, tá? Fausto, Duqueiroz, Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então a escalação aí basicamente titular do Corinthians, com alguns desfalques, né? O Balbuena tá com a seleção do Paraguai, o Maicon continua contundido, né? Não tivemos atualizações aí do Maicon, e o Raul Gustavo está suspenso, tá? Rafael Ramos e Júnior Moraes, não tivemos informações, tá? Nem atualizações sobre a situação deles. Ponto importante, temos jogadores pendurados, o Fausto, o Gil, o Giovani e o Juliano. Então, se tomarem aí cartão amarelo, tá, na partida de hoje, não enfrentam o Cuiabá no sábado, certo? Não enfrentam aí a equipe do Cuiabá no sábado. A gente tem que levar em consideração que, eu já até falei isso ontem, mas o Atlético Goianiense tá com a corda no pescoço. Tá com a corda no pescoço e o principal, tá sem confiança. Por quê? Porque quando veio aqui na Arena, tomou um baile do Corinthians, 4-1. Foi eliminado na Sul-Americana também. E no Brasileirão, acabei de falar, 19º colocado, 22 pontos. Certo? Então eles precisam mais do que nunca da vitória, só que eles não vão vir pra cima do Corinthians. Eles vão fazer aquele jogo de uma bola. Vai jogar pra fazer um gol e fechar a casinha, tá? Essa é a estratégia do Atlético Goianiense. O Corinthians tem que se impor em campo, tá? Vai aproveitar aí o apoio da torcida, vai aproveitar que tá jogando em casa, tem que fazer o resultado no começo, já abre o placar pro time do Atlético ter que sair de lá de trás, tá? E a gente tem mais espaço para construir aí o resultado. Essa, tá? É a minha expectativa para a partida de hoje, é o que eu acho que deve acontecer. Quero saber a opinião de vocês e o principal, o palpite da fiel torcida pro jogo de logo mais entre Corinthians e Atlético Goianiense. Bom, rapaziada, pontos importantes aí dessa competição, né, o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 4 partidas aí até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Como eu falei, a gente enfrenta o Atlético Goianiense, que é o 19º, certo? Pela 28ª rodada. Depois a gente pega o Cuiabá, que é o 18º. 18º. E depois o Juventude, que é o Lanterna. Então, assim, mais do que nunca, o Corinthians tem uma sequência para fazer 9 pontos. Vai pegar o 19º, o 18º e o 20º na sequência. Os 3 últimos colocados. E são 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. Pega o Atlético Goianiense, pega o Cuiabá, depois viaja até o Sul, né? Até o Rio Grande do Sul para pegar aí o Juventude, no Alfredo Jaconi. Certo? Então assim, pô, e o Juventude é o lanterna do campeonato. Lanterna, tá pior que o Atlético Goianiense. Pô, se o Corinthians não fizer 9 pontos nessa sequência, depois de 3 dias de folga e uma semana só de treinamentos, aí é loucura, cara. Aí é loucura, de verdade. Pro jogo contra o Atlético Paranaense, que aí é o jogo que antecede a Copa do Brasil, aí é um jogo que a gente já começa a pensar diferente. Pô,
É o jogo antes da final da Copa do Brasil. Os caras com certeza vão tirar o pé. Já tô trazendo aqui pra vocês dia 28. O jogo é só dia 8. Dia 28 de setembro, já tô falando pra vocês. Não esperem a intensidade do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Tá? Já tô trazendo aqui. Apesar de, óbvio, que a gente quer a vitória em todos os jogos. Em todos os jogos. Mas já tô antecipando, tá? Quero saber a opinião de vocês. E o principal, a expectativa do torcedor para essa sequência, tá? Quer sequência melhor antes da final da Copa do Brasil do que essa? 3 times que a gente vai pegar são os 3 últimos do campeonato. E aí depois vem um confronto direto com o Atlético Paranaense, ok. Que é um time que tá ali meio de tabela pra cima, ok. Mas, pô, nesse momento é pro Corinthians fazer 9 pontos e chegar assim com a confiança lá em cima na final da Copa do Brasil, família. Bom, e aí até o Yuri Alberto, né, comentou um pouco aí sobre essa situação do Corinthians, tá? Porque a gente vem de uma sequência de 3 jogos sem vitórias, tá? O Yuri falou o seguinte: a gente vem de uma sequência sem vitória no Campeonato Brasileiro e esse jogo é importantíssimo para voltar. Ainda mais vencendo em casa, que vai mandar uma confiança boa para nós, tá? Então assim, essa é a mentalidade da nossa equipe. É vencer hoje o Atlético Goianiense, retomar a confiança no Campeonato Brasileiro, certo? Porque a gente classificou na Copa do Brasil, aí veio o jogo no Brasileirão, perdeu pro América. Um jogo feio. Agora a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de retomar aí o caminho das vitórias. Retomar a brigar lá em cima na competição, porque o Corinthians agora é o 5º colocado, tá tudo embolado. 3 vitórias seguidas no Brasileirão é algo difícil. Tá? Não é tão simples como parece. Mas o Corinthians tem total capacidade, totais condições. E mais do que isso, nesse momento eu vejo até como uma obrigação vencer essas 3 partidas. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians está de olho no volante o Alisson, tá? Da Ponte Preta. Ele foi contratado aí esse ano pela Ponte. Jogou o Campeonato Mineiro pelo Athletic Clube, tá? Aí a Ponte foi e contratou ele. Pagou 1.200.000 por 50% do passe do volante. O restante ficou com o Athletic. E aí a situação é o seguinte. Corinthians, vou até pegar os times aqui, rapaziada. Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão de olho no volante, o Alisson. Recentemente, surgiu uma notícia aí que o Atlético Mineiro teria feito uma proposta pelo volante, o Alisson. Tá? Então, o Atlético Mineiro já teria saído na frente. Não lembro se foi o presidente do Galo ou o diretor de futebol, veio a público e falou, ó, o volante, o Alisson, foi oferecido ao Atlético Mineiro, faz uns 40 dias, a gente avaliou, não gostamos do jogador, ficou por isso. E aí, qual que é a nossa interpretação, pessoal da mídia? Pô, estão cavando o jogador. O que é cavar o jogador? Eu sou empresário, eu sou o seu empresário, você que está assistindo o vídeo. Vamos supor que você é jogador de futebol, eu sou o seu empresário. Eu vou fazer o seguinte, pô, eu preciso vender o meu jogador, né? Tá jogando aqui na Ponte Preta Série B, mas eu preciso valorizar o cara. Eu vou fazer o seguinte, vou ligar no Corinthians, vou ligar no Atlético Paranaense, no Galo, no Internacional e vou oferecer o jogador. Ó, tô com um jogador aqui, com essas características, essa idade, mais ou menos esse preço. Aí eu ligo pro jornalista e falo, ó, o Corinthians tá interessado no meu jogador, o Atlético Paranaense tá interessado no meu jogador, o Galo tá negociando com o meu jogador e o Inter falou que tá de olho no meu jogador. Por quê? Se algum dos clubes gostar, por exemplo, o Corinthians foi e gostou do volante Alisson, já vai sair na mídia, o que o empresário vai falar? Ó, Corinthians, você quer negociar com o meu jogador, mas é o seguinte, o Atlético tá de olho também, o Atlético Mineiro e o Internacional. Então assim, se for para negociar, já vamos negociar logo e o preço é esse, porque o Galo fez proposta X, entendeu? Ele coloca na mídia que o Galo já fez proposta, que o Galo tá interessado, que o Inter fez isso, que o Inter fez aquilo, que o Corinthians fez proposta. Pra quê? Pra valorizar. Então ele tá cavando o jogador, tá? Essa é a tática de muitos empresários.
dar o nome do jogador em algum clube para falar que tá negociando e valorizar. Ó, muitos clubes estão querendo, tá? Tem uma alta procura, por isso que o preço dele vai ser esse, ele quer esse salário, porque se não for pro seu time, vai para outro. Aí o cara, com medo de perder o jogador para um Corinthians, para o Internacional, vai e faz a proposta e contrata, tá? Então é isso que tá acontecendo com o volante Alisson, tá? Saiu a informação que o Galo teria feito a proposta, o diretor de futebol veio e falou: não fizemos proposta, tá? Acho que estão cavando o jogador em alguns clubes. E aí a situação é a seguinte: o Corinthians está observando o jogador, provavelmente ele foi oferecido ao Corinthians também, tá? O empresário dele vai hoje assistir o jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, tá? Para depois ter uma reunião com ele, para entender essa situação, se vão negociar ou não o volante Alisson. O Corinthians segue observando, se a nossa comissão olhar e falar, pô, vamos contratar o cara, pode trazer porque ele é bom, aí o Corinthians vai abrir essa negociação, tá? Um ponto importante que pode influenciar nessa negociação: a saída do Ramiro e a saída do Maicon. John, o Maicon vai sair do Corinthians? Não sabemos. Não sabemos, é uma incógnita. Vamos começar a falar sobre isso pós-Copa do Brasil, tá? Que aí vai para a conversa de planejamento, Vitor Pereira fica ou não fica, vamos negociar com o Shakhtar, aí a gente tem uma posição do Corinthians, do atleta, para conseguir negociar com o Shakhtar, tá? Então, nesse momento, a gente aguarda aí um pouco, tá? Essa decisão da Copa do Brasil, para saber se o Maicon continua ou não aqui no Corinthians, mas a nossa comissão já segue avaliando o volante Alisson. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês contratariam o volante, que já tem uma multa, é até importante a gente falar, para o mercado interno de 30 milhões de reais. Tá? Por isso que eles estão buscando essa valorização do atleta. Falar que tem muitos clubes brasileiros de olho, para vir alguém e pagar a multa, 30 milhões de reais. Corinthians não vai pagar, tá? Se a gente for, deve negociar aí com a Ponte, algum valor mais em conta, essa situação aí. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, hoje estarei lá na Neoquímica Arena, às 19 horas, para acompanhar Corinthians e Atlético Goianiense. Um abraço, tá? Um salve aí do John do Timão. Vai, Corinthians, muita boa sorte pra gente na partida de hoje. E é nóis, um salve do John do Timão.